Shalom Lecoan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total, bem-vindos a mais um estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou Renato de Prinzo, trago para você alguns estudos que não são os estudos trazidos nas Parashá Shavua, não são os estudos diretamente do texto da Torá, mas são estudos de outras áreas que têm uma relação muito íntima com a Torá, né? Porque a Torá ela traz muitos ensinamentos, e muitos ensinamentos estão encobertos, muitos ensinamentos precisam ser buscados dentro do texto, precisam ser garimpados dentro de cada texto, você descobrir cada uma das instruções que vêm trazidas pelo Eterno e que são importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. E essas instruções não estão aí de forma clara, de forma direta, porque nós precisamos, né, ter a iniciativa de buscá-las, ou seja, estudando a Torá, estudando todo o mundo que está à nossa volta. Nós precisamos ter essa vontade dentro de nós de aprender, de conhecer, né, o mundo criado pelo Eterno e estudarmos isso. E aos poucos o Eterno vai nos liberando um entendimento, nos liberando uma informação, nos trazendo descobertas. É assim que a ciência se desenvolveu desde o seu início, né? Sabia-se muito pouco, foi se acrescentando paulatinamente, passo a passo, meat, devagarzinho, foi se aprendendo muito mais. Então você não poderia descobrir tudo que a ciência te traz hoje, né, se você não tivesse começado desde o princípio, se não tivesse aparecido gente na nossa história da humanidade fazendo pequenas descobertas, né? Você não começa do final, você começa sempre do início, vai entendendo cada coisa, e aí vai se formando esse panorama e nós vamos evoluindo no conhecimento. Assim nós estamos fazendo nesse estudo, né? Nós começamos pelo Aleph Beit, estudamos o Aleph Beit, as 22 letras, né? Nós temos, além desse conhecimento das 22 letras, com as informações mais aprofundadas de cada letra, nós temos também a formação das palavras no estudo do hebraico, né? como se usa as letras. Então tudo isso é apresentado aqui de forma a você, aos poucos, ir ganhando conhecimento e aumentando a sua capacidade de pensar, meditar sobre todos esses ensinamentos. Não só você, nós também, né? Quando nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo. E aí, nós aqui, como Morim do canal, também vamos aprendendo conforme vamos preparando os estudos, né? Cada estudo demanda tempo, demanda leitura, demanda conversas, assistir horas de vídeo. Vamos aí aprendendo pouquinho a pouquinho, somado aí a toda a nossa experiência, a área de formação de cada um dos Morim ajuda muito, né? Cada um tem uma visão e aí a gente vai formando esse panorama e traz para você já de uma maneira bastante mastigada para que você possa caminhar sozinho. Então, hoje eu trago para você uma nova etapa do nosso estudo, né? Nosso estudo começou nessa segunda etapa, né? Nós vimos um ano aí as porções semanais trazidos dentro de cada porção. Foi trazido um aspecto de ciência, uma análise um pouco mais distante do texto da Torá, né? Para você ter uma noção de como você pode encontrar na Torá explicações para muitas outras coisas dentro da nossa vida, né? E aí nós entramos no Aleph Beit. Agora, terminado o Aleph Beit, nós vamos a uma das características que as letras apresentam, que o Aleph Beit
apresenta, que é justamente o número. Né? Nós vamos estudar números. Então, nas próximas semanas, não sei por quanto tempo ainda, né? Acredito que serão muitos encontros onde a gente vai estudar números, os números na Torá. Os números na Torá são, né, são números muito diversificados. Nós temos na Torá centenas de números. Né? Você já viu que a Torá ela traz muitos números, ela traz uma infinidade de números, né, que você vai encontrar ao estudar a Torá. Alguns são diretos, alguns números você lê o número ali, você tem ali a dimensão da arca, você tem a idade dos filhos de Adão, você tem, né, a idade que viveu Sara, a idade que viveu Jacob. Né? Então você tem esses números apresentados como número. E outros números aparecem escondidos, né? Outros números aparecem não claramente, você tem que buscar esse número dentro do texto, alguns na Gemátria. A Gemátria facilita muito, nos ajuda muito a entender esses números dentro da Torá, porque a Gemátria é a associação das letras a números, né? Quando tem uma sequência correta desses números associados a letras, nós já vimos, da letra Aleph à letra Tet, os números de 1 a 9, da letra Yud à letra Tzad, nós temos os números de 10 a 90, e do Kuf ao Tav nós temos os valores de 100 a 400. Né? Então, nós temos esses números associados. E claro que a Gemátria vai nos permitir, né, descobrir significado de textos. Mas não é só isso. Na escritura, na Torá, você também vai aprender muitos números que são usados no seu dia a dia. No teu dia a dia você usa esses números, são usados na tecnologia, são usados na ciência, e já eram trazidos na Torá, já estavam apresentados na Torá. Por quê? Porque esses números, né, todos os números, eles têm uma relação direta com a criação. São números que foram criados para validar toda a criação. Eles vêm na criação. O Eterno criou o número, criou a letra num primeiro momento, antes de criar todo o universo. E o universo foi criado, né, o nosso mundo foi criado baseado nas letras da Torá e baseado nos números associados a essas letras. Então, se você não gosta de número, né, não tem problema, a gente vai fazer um estudo aqui bem suave, um estudo sem muita matemática complicada, apenas apresentando os números, apresentando algumas relações, detalhando um pouquinho mais. E se você tiver dúvida ainda, pergunta no chat, pergunta nos comentários, manda e-mail, porque a ideia aqui não é complicar o teu entendimento, mas facilitar o teu entendimento, né? Mostrar que esses números eles têm um significado importante dentro da Torá e vão facilitar o teu entendimento da Torá e vão facilitar muito mais ainda o teu entendimento do mundo que te cerca, o mundo que você vive. Né? Então, é muito importante você abrir o teu coração, né, para ouvir as palavras que eu vou falar, mas escutar lá dentro essas instruções que o Eterno está trazendo. É muito interessante, eu quero ressaltar aqui algumas coisas interessantes que vão aparecendo na nossa vida sem a gente fazer um planejamento. Né? Eu não planejei montar primeiro um curso de letras e depois um curso de números. Né? Aconteceu uma ideia e aí eu desenvolvi o estudo das letras e ele foi num crescendo, foi num aprofundamento que eu mesmo não tinha ideia de onde ia chegar. E, principalmente, eu não tinha ideia de onde, né, o que eu traria depois das letras. E, de repente, aí, quando eu estava finalizando a letra Shin, a letra Tav, que eu estava pensando o que eu vou trazer agora, que estudo que eu vou fazer, né,
apareceu, né, apareceu numa mensagem para mim, uma discussão de um livro, né, um livro recém-lançado no Brasil, de um autor brasileiro. Né. Esse livro ele trata de números na Torá. Né, justamente esse tema que nós estamos abordando aqui, e complementa muito o estudo que a gente já havia trazido num estudo passado, mas com uma outra visão, na visão de uma outra pessoa, e trazendo algumas explicações que eu não trouxe, novas explicações, algumas se repetem, mas que veio encaixar, né, de forma muito coerente com aquilo que nós já vínhamos estudando. Então, aparentemente, né, nós temos aqui agora um material de estudo, e eu vou me debruçar sobre esse livro e alguns outros materiais que eu ainda consulto, né, que a gente precisa consultar muitos materiais para confirmar o ensinamento e trazer para vocês alguma coisa bastante mastigada, mas vocês é que vão ter que digerir, vocês é que vão ter que aprofundar, né, descobrir mais detalhes sobre essas instruções, né, porque eu aqui só sou um canal, né, um canal de manifestação desse ensinamento. Eu realmente não trago nenhum ensinamento novo, todo o ensinamento está na Torá. Eu só apenas estou trazendo para vocês uma forma de ver isso. Então, vamos estudar esses números, vamos aprender um pouco mais sobre esses números. Hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias, e nós vamos aprofundar essas ideias nos próximos estudos, nos próximos encontros. Nós vamos falar sobre muitos desses números que estão aí na tela, né? E certamente tem muito mais a Torá. Né? Se eu escrevesse todos os números da Torá aqui, eu encheria a tela, ainda faltaria tela para colocar número, né? Muitas telas seriam necessárias para colocar todos os números da Torá. São infinitos, né? O número não tem fim, né? Sempre dá para ir mais um à frente, então nós nunca temos todos os números listados. Então vamos começar, né? Vamos começar do princípio, vamos começar entendendo por que Elohim criou o mundo em 6 dias. Né? Por que foram necessários 6 dias? Elohim poderia ter criado um mundo assim, num estalar de dedos, num infinitésimo de segundo, ele poderia criar um mundo completo, perfeito, já funcionando, né? Mas ele fez o mundo em 6 dias de uma forma também, uma sequência lógica. Ele foi criando passo a passo, ele foi trazendo cada dia uma informação nova, cada dia uma criação nova, de forma que a gente entenda esse processo e aplique na nossa vida, aplique no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é assim, é passo a passo, né? É lento, é gradativo, é evolutivo. Né? Nós não poderíamos falar de evolução hoje, de aumento do volume do universo, as galáxias se expandindo, se o universo tivesse sido criado num instante, num estalar de dedos. Foi necessário haver um momento inicial, e desse momento inicial tudo foi criado com uma forma de evolução, uma forma gradativa. Né? Foram necessários esses 6 dias para que tudo acontecesse, né? Para que tudo acontecesse e fosse depois confirmado, corroborado, e facilitasse a nossa compreensão, mesmo que muitos não aceitem essa visão, né? Muitos que não aceitam essa visão, mas se eles pensarem, se eles meditarem sobre todo o processo evolutivo, né? A Torá traz esse processo evolutivo nos seus ensinamentos, no início de toda a Escritura. Então, nós estamos falando a mesma coisa, mas algum torce o nariz, né? Torce o nariz porque ao longo dos milênios aprenderam muita coisa errada, e aí os afastou do entendimento tanto da Torá quanto da ciência. Né? Então a ciência e a Torá andam juntas, tem muita
uma tem tudo a ver com a outra. Não existe ciência sem Torá, né? Porque a Torá é a base. É a base de tudo. E nós temos então que no Om HaShishi, no dia sexto, né? No dia sexto o Eterno completou a criação, toda a criação, culminando aí, ele partiu da criação dos céus e da terra, criou a luz, né? Ele criou separou as águas, criou o leito seco, criou as plantas, criou os animais, criou finalmente o ser humano no sexto dia. Então o sexto dia é esse coroamento de toda a criação. E aí precisou um sétimo dia, né? O Yom HaShevi. O Yom HaShevi, o dia sétimo, foi o dia de descanso, de confirmar que tudo estava pronto, que tudo estava perfeito, que tudo poderia funcionar normalmente, né? E trazendo todos os resultados futuros que o Eterno já havia colocado durante os 6 dias. Então tudo isso iria caminhar, né, sob os cuidados do ser humano que foi criado nesse sexto dia, que foi criado completo nesse sexto dia. Então o Eterno descansa no sétimo dia. Por quê? Porque é nesse dia, né, que há uma reposição, uma restauração, um reinício de todo o processo. A partir daí vão se repetir ciclos de 6 em 6 dias, com descanso no sétimo, para que toda a humanidade, né, e toda a criação que o Eterno colocou no mundo possa evoluir, possa se desenvolver. Então, por isso, é a importância do sétimo dia. Né? Você não pode descansar no primeiro dia. Né? Vamos supor que o Eterno fosse criar o mundo e no primeiro dia ele descansa. Então, aquele dia já não seria contado como o primeiro, seria um dia anterior ao primeiro. Por quê? Porque ele não fez nada ainda. Né? Então, sempre há esse processo, não pode descansar no meio de uma obra, no meio de um desenvolvimento. O Eterno não poderia descansar no terceiro ou no quarto dia, ele tem que descansar sempre no final. É assim que a gente faz até os dias de hoje. Você trabalha, né, e depois você descansa, você trabalha um ano e tira férias, você faz a sua atividade e depois, quando ela termina, você descansa. Se você descansar antes, você nunca vai começar a sua atividade. Né? Então, essa forma de ver, que é muito comum nos dias de hoje, né? Mas que é alterada dentro das religiões. Por quê? Porque as religiões, elas não querem acompanhar o que a ciência e o que a Torá diz. As religiões querem ser a parte de toda a estrutura do universo. As religiões se colocam à parte tanto do Eterno quanto da ciência que ele trouxe para os homens. Então, tudo isso é uma maneira de se rebelar contra a criação do Eterno. Né? Então, os 6 dias são importantes para a criação, para que o mundo se apresentasse como ele é, né? Que fosse tudo criado, que fosse tudo apresentado. E o 7º dia é esse dia da restauração, da renovação, da possibilidade de se começar tudo de novo, de uma forma renovada, de uma forma mais intensificada, com as energias, né, restabelecidas. Então, aqui nós temos toda a definição da realidade do nosso mundo. Né? Os 6 dias da criação e o 7º dia, o dia do descanso, o dia da renovação. E agora nós vemos que esses números, né, os números de 1 a 7, que estão apresentados já no início da Escritura Sagrada, no início da Torá, no livro de Bereshit, nós temos que esses 7 dias representam os números da Torá, né? Todos os números que estão na Torá. E as letras estão associadas a esses números. As letras, como nós vimos, cada letra é associada com um número específico. E todos esses números estão presentes na Torá, porque a Torá é escrita com as letras hebraicas. Então toda a Torá é representada por números. Se você
substituir cada letra da Torá por número, né, você vai ter a possibilidade de criar muitas e muitas relações. Só que na forma de letra você tem um som, você tem um entendimento da letra, a formação da palavra, e aí você tem uma facilidade de entender, né, de entender as palavras da Torá. E aí, então você não pode, né, como Moshe disse, você não pode alterar a Torá, né, como muitos já disseram, que você não pode alterar nenhuma letra da Torá. E Yeshua nos trouxe esse ensinamento, né, nos trouxe esse ensinamento de uma forma bastante clara, apesar de que a gente precisa pensar na frase que ele falou, porque ele não falou simplesmente palavras jogadas ao vento, né? Ele simplesmente falou palavras que tinham uma sequência, uma cadência certa, uma mensagem clara. Clara, não digo clara porque há que se pensar nessa mensagem, como nós vamos tentar decifrar um pouquinho aqui para você agora, né? Porque toda a mensagem da Torá é dessa maneira, ela traz ensinamentos que você precisa aprofundar um pouquinho, precisa meditar sobre ele, precisa buscar os ensinamentos que estão por trás. Então Yeshua nos trouxe essa frase, né? No Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, né? No livro de Matitiá, Mateus, capítulo 5, verso 18, né? Ele diz ao povo, nem pensem que vim abolir a Torá, como muita gente diz que ele aboliu a Torá, mas ele diz, nem pense, né? Nem cogite pensar, né, que eu vim abolir a Torá e os profetas. Eu não vim abolir a Torá e os profetas. E aí ele traz essa frase aqui no verso 18, que é muito, muito significativa, que a gente precisa meditar sobre ela. Ele diz aqui, que reine, pois eis que reine. Aí ele fala essa palavra, amém, amém. As traduções trazem, digo verdadeiramente que, pois em verdade vos digo. Ele não está dizendo dessa maneira, ele está dizendo, pois eis que, amém, Elohim Meleneman, né? Ou seja, confiando no Eterno, que esse é o ensinamento, né? Confiando no Eterno, que é dessa forma que o Eterno nos ensina, que ele fez o mundo, que ele traz todas as informações para nós. Que rem, amém, Anohi Magid Lahem, pois eis que eu conto para vocês, segundo a minha confiança no Eterno. Essa palavra Magid significa falar, dizer, mas significa contar, né? Contar, eu conto para vocês. Em português é bastante igual ao português. Eu conto tem um significado de contar, né, de falar, contar uma história, mas tem o significado também de numerar, né, enumerar, de somar números, de contar números. Então ele traz essa palavra aqui, que tem esse significado muito importante, que rei, amém, anohi, magid, lahem, asher hashamayim, vehaaretz, Yavorum, né? até que os céus e a terra passem, desapareçam, a palavra Yavodum, né? Até que os céus e a terra desapareçam, lo ta avor, a mesma raiz dessa palavra que ele diz que as céus e terras desapareçam, não desaparecerá. Nós temos aqui uma tave representando o futuro. Não, né, até que céus e a terra desapareçam, não desaparecerá. Yud, Ahat. Ahat é o feminino de uma unidade, e uma unidade para o feminino. E aqui, então, ele está falando uma letra Yud, né? Uma letra Yud. E o que é a letra Yud? Nós vimos a letra Yud,
é a menor letra do Aleph Beit, é a letra que representa a semente do Eterno fecundando, né, fecundando toda a sua criação. E a letra Yud, ela participa de todas as outras letras. Todas as outras letras nascem de uma letra Yud. Então, quando ele fala que nenhuma letra Yud desaparecerá, é porque nenhuma letra das 304.825 letras da Torá, nenhuma delas vai desaparecer. Por quê? Porque todas elas trazem uma Yud como a sua semente, né? Então, essa letra Yud não desaparecerá. Então, não desaparecerá nenhuma letra, nem desaparecerá nenhuma letra, nem a Torá, da Torá, ou seja, nenhuma letrinha, né, uma Yud ou qualquer outra letra da Torá passará, desaparecerá. Aflô, também nem Kotz Errad, aqui é um traço, né? Nós vemos aqui Ahat, uma letra, e aqui Errad, um traço. O que é um traço? Um traço é um risquinho, por exemplo, um Tav aqui, ó, tem um risquinho aqui embaixo, né? Enquanto que, por exemplo, o Marret não tem esse risquinho aqui embaixo. Está vendo a diferença dessas duas letras aqui, né? Da letra Tav, nós temos aqui a letra Tav, sumiu a letra Tav. Aqui a letra Tav, né? Está aqui no centro da tela, e aqui nós temos uma letra Het, né? Uma letra Het que você viu aqui que nenhuma delas, um tracinho aqui da Kotz aqui, e aqui a letra Het não tem esse Kotz, porque se você tirar esse Kotz daqui, né, você vai transformar essa palavra em uma palavra errar, né? Errar, que não é a palavra que está se falando. Então nenhuma letra Yud vai sumir e nenhum traço de letra vai sumir até que todos, né? Todos, kulan, é a mesma palavra que a gente fala, shalom lekulan, shalom para todos, né? Todos, até que todos, yakumu, kum, nós temos aqui, né? Nós temos aqui a palavra kum, a raiz kum, levantar, até quando todos se levantaram, né? Então, Yeshua está dizendo que está contando os números da Torá para nós, né, que esses números estão dentro da Torá graças à sua confiança no Eterno, porque ele sabe que o Eterno colocou esses números na Torá, né, e nada vai se alterar na Torá até que todos se levantem, ou seja, até o dia do juízo, até quando o Eterno decidir, né, que é assim que o mundo vai existir, né? Só o Eterno pode fazer essa alteração, né? Então, se você alterar qualquer letra, qualquer Yud, qualquer traço da Torá, esses números se perdem, a Torá passa a sua integridade, né, a integridade da criação que está explicada na Torá, que está trazida na Torá, ela deixa de existir, ela deixa de estar presente no nosso mundo, nós não entenderemos mais a Torá do Eterno, né? Então você não pode alterar nenhuma letra de uma Torá em hebraico pode ser mexida, nenhum traço pode ser mexido, pode ser alterado, né? Porque senão toda a Torá vai desaparecer e todos os ensinamentos que estão nela deixam de ter a sua integridade. Nós não vamos conseguir entender mais o que o Eterno nos trouxe, tudo que está escrito na Torá. Então nós temos alguns números que estão ligados diretamente ao Criador e à sua criação, né? Números que existem, alguns um descoberto há mais tempo do que o outro, mas que hoje estão presentes no nosso dia a dia, que a gente observa, que a gente conhece, que são usados na ciência, que são usados na tecnologia, né? São números que, se não existisse, a gente não poderia
fazer nada, a gente não poderia construir nada, a gente não existiria, na verdade. O primeiro é o número de Elohim, né? O que existia antes da criação? O que havia antes da criação? Nada, não havia nada. Ou seja, era o dia zero. O dia zero é tudo que existia antes da criação. Por quê? Porque o tempo pertence ao eterno, né? E antes da criação, a gente não tem nem noção do que seria esse tempo, né? De que esse tempo fluiria. Será que fluía ou não? Não sabemos, não temos mente para imaginar o que havia antes da criação. Nós só sabemos que era um dia zero, um dia que nada existia. E aí, a partir desse momento, né, a partir do momento que o Eterno decidiu criar um mundo, a partir de Bereshit, do princípio, a partir desse zero, ele criou, né, ele criou o quê? Ele criou os céus e a terra e a luz, dia 1, ele chamou de dia 1, ele não falou primeiro dia, ele falou Yihye Eref, Yihye Boker, Yom Errad, dia 1, ele não falou primeiro dia. Por quê? Porque havia o zero e agora há um 1, né? Não havia nada e agora há tudo, né? A partir da criação dos céus e da terra poderia se criar tudo, né? Tudo dentro, tudo passou a existir a partir desse momento, a partir desse primeiro dia. Tudo que veio depois veio de um fluxo a partir desse primeiro dia. Não dava para criar o ser humano se não tivesse terra, não dava para criar o sol e a luz se não houvesse luz, não dava para criar a planta se não houvesse os minerais na terra. Então foi nesse momento que ele cria tudo. Então havia o zero e o zero passou a ser 1. Né? Então são esses dois números, né, que nos ligam ao eterno, o 0 e o 1. O 0 e o 1 são os dois números básicos de toda a matemática. Toda a matemática surge desses dois números, né? E todo o nosso universo funciona graças a esses dois números. E hoje é muito comum, as pessoas entendem muito isso, porque na informática, né, nesse processo de tratar a informação, a gente usa o 0 e 1. É a linguagem dos computadores, mas antes de ser a linguagem dos computadores, é a linguagem que o Eterno usou para criar o mundo. O Eterno usou para criar o mundo o 0 e o 1. Né? E aí ele criou o quê? Ele criou a primeira palavra da Torá, Bereshit, ele criou usando justamente esses dois números, ou seja, a letra Bet. Né? A letra Bet representa esses dois números, representa essa dualidade. Tudo que existe no mundo, né, depende desses dois números, do 0 e do 1. Né? E tudo que existe no mundo é trazido como uma dualidade. Então você tem dentro de um mesmo parâmetro, por exemplo, altura, você tem o alto e o baixo, calor, você tem o quente e o frio, né? Você tem dia e noite, você tem as duas tábuas da Torá que foram apresentadas duas vezes. Né? Então você tem sempre o número 2 aparecendo na Torá em dezenas e dezenas de versos. Você tem o número 2, que é justamente Bet, né? O bem e mal. Você tem que escolher entre bem e mal. Por quê? Porque são os dois extremos de um mesmo parâmetro. Então esses dois números eles vêm já na criação, eles vêm já no primeiro dia da criação, porque você tinha o dia 0 antes de tudo, e agora você tem o número 1. E aí, se você pegar esse 0 e 1, né, e aplicar a letra Bet, né, ou seja, sempre mantendo 2, a participação de 2, o que você tem? Você tem a soma do 0 e do 1, você tem 1. Aí você aplica esse 2, né, esse Bet, nesses dois números você tem o 2. Agora você aplica o Bet nesses dois números, você tem 3. Agora você aplica o Bet nesses dois números, você tem o 5. E aí você vai fazendo isso, você vai ter uma sequência infinita de números, né? Um número que vai crescer de forma assustadora, né? Porque você sempre vai somar dois números, os dois últimos números,
e você vai então ter um número extremamente grande. E esse número, né, esse número de Elohim, ele foi objeto de estudo de um matemático italiano no século XII. Então o Eterno permitiu naquele momento que fosse descoberto essa sequência, que já estava aqui, mas ninguém tinha observado ainda. Então conta-se que esse matemático, Leonardo Fibonacci, ele descobriu essa sequência estudando a reprodução de coelhos, né? Então tinha um, depois tinha mais um, depois tinha três, depois isso ia crescendo, e aí ele foi observando isso e passou então a criar essa sequência de números, né? Essa sequência que é infinita e que hoje a gente observa desde os átomos até as galáxias, passando pelo nosso corpo humano, por todos os seres vivos, né? Pelos minerais. Nós temos essa sequência presente em toda a criação humana. Muitas vezes a gente nem tem noção disso. Nós já estudamos um pouquinho, né, no estudo anterior, né? Nós vimos essa razão nas idades dos personagens de Gênesis, nós de Bereshit, nós vimos essa sequência nas dimensões da Arca de Noé, né? Então nós vimos que ela está presente na Torá em muitos momentos, né? E se você pegar dois números desses consecutivos, você vai ter uma razão, né? Uma razão que é 1.618055 e a partir desse número 1618, né? Esses números daqui vão variando muito. Então, por exemplo, isso é usado no nosso sistema de medição. Nós temos um sistema de medição internacional e nós temos um sistema de medição que é trazido das dimensões humanas ainda da época da Torá, que é o sistema inglês, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui no Brasil, por exemplo, o limite de velocidade é 80 km por hora. Se você dividir por esse número, você vai ter o limite de velocidade no outro sistema, né? Ou seja, 50 milhas, né, milhas por hora. Então você tem aqui uma conversão direta desses dois sistemas, né? E aí você tem aí um valor aproximado, que é justamente essa razão aqui, né? Essa razão aqui, 1,6, né? Galão e litro. Você tem essas relações, porque o sistema inglês ele traz ainda as relações ligadas às dimensões humanas, como era tratado na Torá. O sistema internacional, né, passou a adotar outras referências para estabelecer esse sistema. E os dois podem se conversar através desses números de conversão. E quando você aumenta esses números aqui, né, quando você pega números extremamente grandes, por exemplo, esses dois números que são na sequência, esse número aqui, né, a partir desse zero vai se tornando menor, né? E isso indefinidamente até chegar nesse valor aqui, né, nesse valor aqui mais, né, que você vai encontrar mais para frente, que é justamente o número chamado de Φ. Esse número que vem da sequência de Fibonacci, porque foi descoberto por esse cientista italiano no século XII, Leonardo Fibonacci, então ficou conhecido como sequência de Fibonacci, mas ele já é trazido, né? Ele já é trazido na Torá desde a criação, ele já aparece na criação do mundo. E um outro número muito interessante, né, associado a esse número de Elohim, que vem justamente dessas duas letras, né, que tem características especiais. Esse número de Elohim, esse número Φ, ele está associado a essas duas letras. Por quê? Nós dissemos que antes do dia 1 não havia nada, né? E o dia 1, então, é o dia do Eterno, é o dia que ele cria. Então o número 1 é associado à letra Aleph. Por quê? Porque é o número do Eterno, é o número de onde tudo vem, de onde todos os outros números vêm, do número 1, número do Eterno. E o Eterno apresentou toda a sua criação, né, na Torá, a Torá constituída de 5 livros. Então nós temos o Aleph e a Rei,
né? E essas duas letras, elas têm uma característica muito interessante. Você pode fazer com elas, né? Você pode obter com elas esse número φ, né? A partir de uma técnica de gemátria, né? Digamos assim, é uma forma de gemátria, que é Amilui Otiote. Amilui Otiote é você pegar a letra e escrever com as suas componentes. Por exemplo, o Aleph, a gente escreve dessa forma, né? Nós escrevemos Aleph, Lamed e Fe. Esse é o som da letra Aleph, né? Então aqui você viu a letra por extenso. E aí, se você pegar essa letra por extenso e colocar numa tabela, por exemplo, Aleph, né? E você vai escrever o Aleph como Aleph, o Lamed como Lamed e o P como P. Então aqui cada letra tem um valor. Aqui o P já passa a ter 2. Nessa linha, o Aleph e o Lamed tem 3. Depois o P passa a ter 5, ou seja, você vai escrever cada componente, né? Cada componente das letras daqui de cima, como as suas. Você vai estender cada uma das letras e você vai ter aqui a sequência de Fibonacci, e você pode fazer isso até milhares, né? Números com milhares de casas, isso vai se repetir para sempre, e funciona para a letra Aleph e funciona para a letra Rei. Então, essas duas letras trazem essa característica. Por quê? Porque um é o número do Criador, né? O número daquele que construiu, que criou tudo do nada. E o 5 é o número dos livros que ele apresentou, né? Que ele apresentou para nós, com todos os ensinamentos, com toda a criação, como tudo funciona, como tudo acontece. Basta você estudar esse livro que você vai se tornar um expert, né? Você vai entender como é que o mundo funciona. E é isso que a gente vem estudando aqui no canal, né? A gente vem estudando todos esses ensinamentos do Eterno. Esse, então, é o número do Criador. Agora vejamos o número da criação. Qual é o número da criação? O número da criação é o que aparece na primeira frase da Torá, a frase que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? É a frase da criação. É a frase que, a partir daquele dia zero, tudo passa a existir. É a partir dessa frase que tudo vai poder ser desenvolvido nesse mundo, tudo vai poder aparecer. Se o Eterno não tivesse criado os céus e a terra, no início ele não poderia criar a luz, né? Porque sem matéria não há luz. Não poderia criar as águas, porque as águas fazem parte, são constituídas de matéria. Não poderia, nada poderia acontecer se não houvesse essa criação. E se você olhar na sua Torá, a sua Torá em hebraico, né, você vai ver que aparece essa bete aqui maior, né? Essa bete aparece maior justamente mostrando essa dualidade que eu citei nos slides anteriores, né? Eu citei a presença da dualidade em tudo, que é justamente a letra Bet, né? E se você perceber, essa frase aqui, ela tem as primeiras letras, né? Eu ressaltei as primeiras letras, que são letras simples, né? São letras de valor baixo, né? As letras logo do início do Aleph Bet, as letras que estão ainda entre 1 e 9, o valor de 1 a 9. E você vê aqui essa sequência interessante, Bet, Aleph, Rei, Vav, Rei. Então nós temos aqui, nós temos nas últimas três palavras, Hashamayim ve'et haaretz, nós temos a presença do nome do Eterno, 3 letras do nome do Eterno. E se você considerar que a raiz da letra Yud, né, que vale 10, a raiz é 1, você tem aqui, né, de uma forma transformada, a primeira letra do nome do Eterno. Então aqui nós temos Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim, e aqui nós temos
4 palavras que trazem as letras do nome do Eterno, né? Então isso não é algo que aparece assim aleatoriamente. Isso o Eterno colocou a sua marca aqui para que a gente aprendesse isso um dia, né? E se você pegar essas primeiras letras e somar, né, você tem aqui 7 palavras, né? Essas 7 palavras, se você pegar os valores numéricos de cada uma das letras, você vai somar aqui, todas essas letras somadas dá exatamente o número 22, ou seja, 22 letras utilizadas para o Eterno criar, né, criar todo o universo, e com essas 22 letras ele falou e as coisas foram aparecendo, e essas 22 letras foram as letras usadas para explicar toda, né, para detalhar toda essa criação. Então tudo veio do Eterno com as 22 letras e tudo partiu dessas 7 palavras iniciais. Tudo partiu dessas 7 palavras iniciais. E aí, se você pegar, então, cada um desses 22, a soma dessas 7 primeiras letras, né, e dividir por elas mesmas, ou seja, dividir por 7, ou pelo número de palavras do primeiro verso, ou pelo número de primeiras letras desse primeiro verso, você vai ter esse número 3,14, e esse é um número também que não tem fim, né? E aí você vai buscar esse número também aonde? Você vai buscar esse número no manual que o Eterno nos entregou, com toda, né, explicando toda a sua criação, explicando tudo o que precisamos fazer para entender como tudo foi criado e como tudo funciona, que são os livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Nós temos aqui, então, esses 5 livros, né? E se você pegar as primeiras letras de cada um desses livros e somar, como a gente fez aqui com as letras da primeira palavra, nós temos o número 314. Né? Esse número 314 é o famoso número Pi, que está presente em todo o universo, representa a razão entre o círculo, um zero, né, e o seu diâmetro, um. Se você desenhar um círculo, né, você tem o número 0, e se você desenhar o número 1, né, é o diâmetro do círculo. Então, você tem aqui uma relação entre o 0 e o 1 novamente, né, o 0 e o 1, que é a mesma relação que a gente obteve com o número do Criador, o número Φ. Então, você tem aqui esses 2 números importantíssimos dentro da criação do universo, os números que estão ligados à criação do universo, e eles são trazidos na Torá, logo na primeira frase, no primeiro momento da criação, né? Nós temos esses 2 números e nós vamos ver mais à frente mais detalhes sobre esses e outros números que irão aparecer, né? Esse material, lógico, né? Esse material não sai da minha cabeça, esse estudo não sai da minha cabeça, apesar de que eu rumino bastante sobre eles, medito bastante sobre eles, mas esses números foram trazidos, né, esses estudos já são trazidos por outras pessoas, que já consultaram mais outras pessoas, enfim, é um ensinamento que vem de muito tempo, né, vem de muito tempo, e estão apresentados em alguns estudos, por exemplo, na internet você pode encontrar alguns estudos e até mais aprofundados do que eu estou trazendo aqui, e esse livro que me veio às mãos recentemente, né, que foi um livro produzido no Brasil por um rabino que está aí está à venda na livraria Sefer, na editora Sefer, é um livro que de repente apareceu uma mensagem no meu e-mail falando alguma coisa desse livro, e aí eu me interessei e vi que muitos dos ensinamentos que ele traz são ensinamentos que a gente vem observando em outros estudos com uma outra linguagem e que vai facilitar muito a gente desenvolver esse estudo aqui no canal. Então, eu quero convidar você para os próximos estudos, né? Caso você tenha dificuldades em matemática, não se assuste,
né? A gente não vai trazer nada mais complicado do que eu trouxe hoje, sempre vão ser estudos para que você entenda, para que você perceba a presença do Eterno em toda a criação, né? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Espero você, então, amanhã no Shabat, né? Estudaremos amanhã no Shabat uma nova porção, né? A porção Aharemot. Se o Eterno me permitir, eu trarei essa porção para vocês e nos veremos, então, amanhã a partir do pôr do sol aqui no canal. Vou deixar com vocês a música Berrar Agiboa. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הרחניתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ באמת האדמה צבעה פחם הקיץ באמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שתיית זהב כמו היום באותה שעה נפרס הזקלק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה.